Aleluia! Boa noite! Paz do Senhor Jesus! Shalom, shalom! Glória a Deus! Aleluia! Boa noite! A quem está entrando em mais essa live abençoada, o mover do Espírito. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa noite gloriosa. Já compartilha com os irmãos. Que vamos já colocar a nossa pastora aqui, que vai trazer uma palavra poderosa. Já manda o convite cá para mim, que aí em 2 minutinhos eu aceito, tá? Já compartilha com os irmãos essa live. Eu creio que vai ser poderoso. Deixa eu avisar aqui aos irmãos, nossos amigos. Aleluia. Jesus. Aleluia. Boa noite, Sheila. A paz, tudo bem? Boa noite, irmão. A paz. Glória a Deus pela vida de vocês. Shalom, geração profética. Compartilha com os irmãos e as irmãs essa live. Live O Mover do Espírito em mais uma noite. Para que a gente honre e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu baixar aqui o meu. A paz, irmão. Eu estou escutando um louvor aqui que glorifica a Jesus e é muito lindo. Tá dando para vocês ouvir bem? Me confirma. Deixa eu aceitar o convite. Eita, glória! Pai, seja contigo, mulher. Amém? Amém! Glória a Deus! Deixa eu aumentar aqui meu volume, que eu não estou ouvindo. Pode muito aumentar. bem. Fica à vontade. Peraí, cá, só um minuto. Tá bom? Então, é só falar. Amém! Glória a Deus! Hello, Dai! Pastora Leoa. Nossas pastoras. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E mais essa live. A live O Mover do Espírito. Aqui quem se move é o Espírito Santo. A gente só obedece. Amém. É isso aí. Amém? Então, se você puder, compartilha com outras pessoas. Gilvino Santos, bênção, fogo, more fire. Exatamente, mais fogo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui.
para os que vão assistir depois. Tem muita gente que assiste a live depois porque não consegue esse horário. Alguns estão na igreja, outros estão trabalhando. E glória a Deus, porque essa live eu já pedi muitas vezes, Espírito Santo, eu não quero mais fazer, não. Espírito Santo, eu não quero mais fazer, não. Mas se ele diz para fazer, a gente tem que obedecer, né? Amém. É isso. Então, quero glorificar a Deus pela vida da nossa pastora, que aceitou o convite, eu já deu o intimato, já intimei, e glória a Deus. Então, eu quero fazer uma oração e depois você flua naquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, aquilo que o Espírito Santo falar com você. E a live é exatamente o mover do Espírito, porque quem se move é ele, a gente só obedece. Tá bom? Então, Apóstolo Rodi, boa noite. Ele acabou de entrar aqui. Então, vamos iniciar e deixar que a pastora faça a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Querido Espírito Santo, muito obrigada por esse momento, por essa live. Essa live que é um mover do Espírito Santo. É aqui ao Senhor que se move. Eu quero te agradecer, Senhor, e quero te pedir que o Senhor se mova de forma poderosa nessa live através da tua filha, Senhor, da tua filha, a pastora Calidiane. Nós te glorificamos, Jesus, nesse momento, nessa noite, nessa live. Te bendizemos, te adoramos, te amamos e precisamos de ti, Senhor, para que o Senhor nos conduza em toda a verdade, na palavra do Senhor. Aqui não é sobre Heloísa, não é sobre a pastora Calidiana, aqui é sobre o Espírito Santo de Deus, o nosso melhor amigo. Senhor, que o Senhor possa tocar nas pessoas que precisam ouvir a palavra que ela vai falar, que o Senhor possa nos conduzir na verdade da tua palavra, que a pastora Calidiane flua grandemente nos poderes do Espírito Santo, nos dons espirituais, nas unções, na tua vontade, Senhor. Arranca de nós todo o ego, toda soberba do nosso coração e flua através de nós, Senhor, porque nós somos vasos, vasos para te obedecer. Obrigada, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui e as que vão assistir depois. Que o Senhor possa tocar em cada vida, abençoando, nos ensinando, nos exortando também quando nós precisamos, nos ensinando, nos guiando, nos edificando. Senhor Jesus, o Senhor tem total liberdade aqui nessa live. O Senhor tem total liberdade, Senhor Jesus, nós te amamos e sem ti nós não podemos nada, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. E desde já eu já repreendo todo ataque externo que queira tocar na vida de cada pessoa que está aqui, que queira tocar nos telefones conectados, nas redes de Wi-Fi. Em nome de Jesus, Pai, coloca os teus anjos, os anjos guardiões, para nos proteger e nos guardar de todo ataque externo, de todo ataque contra a nossa mente. Em nome de Jesus, todo ataque que venha tentar nos impedir de receber a palavra que a pastora vai trazer. Em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação seja dado a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a pastora? Glória a Deus. Voltou? Estava me organizando aqui. Estava ouvindo essa oração. Estava me organizando. Amém. Amém. Então, Glória a estou Deus. passando o cajado, sinta-se à vontade. Amém. Gente, eu queria saudar vocês com a saudação que nós damos na nossa igreja, que eu acho bem calorosa, sabe? E eu gosto de saudá-los também da mesma forma, porque eu entendo que é uma paz. A paz, quando a gente sauda a nossa igreja, é a paz, aquela paz que transcende todo o entendimento, aquela paz que nos traz a paz que nem nós imaginávamos que sabíamos. Então, paz seja contigo, homem e mulher valente de Deus.
né? A Heloísa também faz, Amém. faz parte da nossa igreja, ela sabe como que é a saudação lá. E eu falo homens e mulheres valentes de Deus porque eu sei que quem está assistindo a live e quem assistirá a live é um valente de Deus porque foi resgatado. Amém. Resgatado do império das trevas para o reino da luz. Ou seja, você não está aqui à toa. Você não simplesmente entrou numa live por entrar, por estar, para bater ponto. Não, você está aqui para de fato aprender daquele a quem nós servimos, aquele a quem tem um nome poderoso, aquele que está acima de todo e qualquer nome. Amém? E é Amém. exatamente esse o tema da ministração de hoje. A ministração que foi ministrada no domingo e a ministração que tem sido explanada e falada e direcionada através dos ministros da igreja IRV. Hoje, inclusive, foi eu que ministrei pela parte da manhã. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar o que eu vou ministrar na live da Elo, que me convidou? Senhor, o que eu falo? Ele falou assim, só flua. Você já tem a ministração, você já sabe o que falar. Não vai falar as mesmas coisas, mas eu vou te usar da forma como eu tenho para te usar. Eu falei, amém. Thank you, Jesus Revelation. Então, glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que está aqui na live. Eu não conheço ainda, a maioria eu acredito que eu não conheça, mas se eu conheço você, amém. Pastora Daiane, seja muito bem-vinda lá. Profeta, presbítero Edemilton, seja muito bem-vindo. Minha irmã Caliede, Leoa, da Igreja Resgate de Valentes. Sheila, seja muito bem-vinda. World Outside, acho que é assim que fala. Seja muito bem-vinda também. Leia, Apóstolo, Rodi e a Sheila também. Nossa, duas Sheilas. Sejam muito bem-vindas à live. A live da Elo, a live que fala sobre o mover do Espírito. E é muito interessante porque é o que mais tem acontecido hoje em dia, pelo menos lá na nossa igreja, o que nós temos vivido. A Elo é a prova viva disso, né? A ministra de Deus, quando se deixa ser usada pelo Espírito, meu irmão, sai de perto, que o negócio é um mistério atrás do mistério, gente. Você não tem noção. Mas glória a Deus pela sua vida, Elô. Glória a Deus, porque Deus tem te usado, tem te levantado como uma filha, uma serva dele, uma mulher que leva a presença de Deus no local que vai, independente do local que esteja, seja numa live ou seja de forma presencial. Ele tem te usado e glória a Deus pela sua vida, porque você Amém. tem se deixado ser usada por ele. Amém? Eu gostaria de ler um versículo com vocês que se encontra em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim. Uma coisa muito interessante que eu parei para refletir hoje é que Jesus fala muito explicitamente: eu tenho o poder, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Só que ele morreu, ele se entregou em nosso lugar, ele se entregou à morte e ele foi até o inferno. E pegou a chave do inferno, derrotou Satanás, pegou a chave do inferno e levou, está sentado ao lado do Pai com essa chave. Ou seja, o poder está no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se você utiliza o nome dele, automaticamente a autoridade também vem no nome dele, porque o nome dele não é o seu nome. E quando você entende isso, que há poder no nome de Jesus, eu preciso te dizer que algo magnífico acontece. Algo extraordinário acontece. Porque não é no seu nome, é no nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder, como ele mesmo disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. E aí ele complementa: e depois e fazer discípulos. Ele não fala simplesmente para você fazer de qualquer forma, não. Ele fala para você levar o nome dele aonde você for. Porque é no nome dele que há cura, que há libertação, que há transformação, que há salvação. É no nome dele. No nosso nome, eu posso dizer que a gente não faz nada. Talvez a gente consiga um acesso assim, mais ou menos, né? Pelo network e tudo mais. Mas no seu nome, aquilo que precisa transcender o natural não acontece. Por quê?
Porque não é no seu nome que tem poder, mas é no nome de Jesus. Ou seja, quando nós falamos o nome de Jesus, independente do local, qualquer pessoa que tenha o mínimo entendimento da palavra de Deus, ela entende que você está falando um nome que contém autoridade, que contém poder. E todo local que você for e a pessoa entender sobre isso, ela sabe que há um respeito de forma. Ela nem demonstra. Muitas das vezes as pessoas nem gostam de demonstrar sobre isso, mas elas sabem que há, de forma, no subconsciente dela, algo diferente naquele ambiente. E quando você começa a manifestar a presença dele, porque há um Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, aí que o mistério fica maior ainda. Eu gosto de sempre exemplificar. Com exemplos do meu dia a dia, da minha vida, do que acontece comigo, do que acontece com meu esposo, do que acontece, porque fica algo mais palpável, digamos assim. Fica algo mais exemplificado e fica algo que você consiga entender aquilo que eu estou querendo trazer para a realidade. Amém? É, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Espírito Santo, tananã, tananã. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso é importante. Amém. Isso é importante, amém? Isso é importante porque quando nós nos aproximamos de Jesus, automaticamente nós nos afastamos do pecado. E na palavra de Deus está escrito: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós, eu me achegarei a você. E aí ele fala também, aqui nesse versículo: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, mais próximo ele está de você. Mais próximo Jesus está de você e mais longe do pecado você fica. E ele diz assim: eu não vou te deixar. E aí é esse o ponto-chave da mensagem. Porque não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Mas ele é um gentleman. Sabe o que é um gentleman? Uma pessoa que é respeitar, que respeita as pessoas, que é educado, que bate na porta para entrar e fala: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não te deixei. Mas eu sinto que há um afastamento da sua parte. Só que eu não quero te incomodar. Eu não quero incomodar você, mas saiba que eu estou contigo. E aí é nesse ponto onde a gente tem aquele ponto de inflexão que a gente para e reflete. Mas será que de fato é Deus que não está ouvindo a minha oração? É Jesus que não está compreendendo as palavras que eu estou falando? Ou será que sou eu que não estou sabendo pedir aquilo que eu preciso pedir? Ou será que sou eu que me afastei de quem eu não deveria me afastar? Será que sou eu que estou dando ouvido para as vozes contrárias ao meu redor, para as situações que estão me circundando, para os problemas que estão me sufocando? E Jesus está apenas sussurrando no meu ouvido e eu não estou conseguindo ouvi-lo, porque há muitas vozes na minha cabeça, há muito barulho ao meu redor. E eu não estou conseguindo entender o que tá sendo falado no meu ouvido, mas de forma como se fosse uma brisa. Porque Deus, ele tem sua multiforme sabedoria de agir nas nossas vidas. Ele pode vir como um fogo, ele pode vir como um terremoto, mas ele também pode vir como uma brisa suave, assim como está escrito na palavra de Deus também. E aí é assim que ele se manifesta nas nossas vidas. É desse jeito que ele se manifesta. E uma coisa muito interessante é que eu tenho vivido dias onde ele se manifesta como se fosse uma brisa na minha vida. Eu estava acostumada com reteté, com fogo, tarará, tarará. E aí o Espírito Santo falou assim: calma, não é assim, não é assim toda vez. Calma, calma, que eu quero falar de outra forma com você. Eu quero me manifestar de outra forma com você. Eu quero que você entenda como eu ajo mediante as situações que aparecem na sua vida. E eu não estou falando que você não vai ter aflição no mundo, ou que você tem que fingir que as aflições não acontecem nas nossas vidas. Até porque na palavra de Deus está escrito que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo na Amém. palavra dele, ele já anunciou que nós teríamos aflições, porque ele já passou por um corpo humano, um corpo que sente dor, um corpo que tem sentimentos, um corpo que tem emoções e que, dependendo da situação, muitas das vezes fica sem entender ou sem saber o que fazer.
Eu não falei isso. Eu apenas falei que nós devemos exercer aquilo que ele já colocou dentro de nós. E aí você fala, mas pastora, onde a senhora está querendo chegar? Calma, eu estou chegando no momento, eu estou chegando no ponto-chave dessa mensagem. Eu falei no início que o nome de Jesus tem poder, que no nome de Jesus há poder. Eu, inclusive, li com vocês em Mateus 28, 18 e 20, que ele mesmo fala que o nome dele é poderoso. Mas, se você não entende qual é a sua identidade em Cristo, eu preciso te dizer que você não vai conseguir exercer esse poder e essa autoridade que há no nome dele. Na Bíblia está escrito que houve algumas pessoas que andavam com os profetas, principalmente com Paulo, e eles tentaram usar o nome de Paulo e o nome de Deus de Paulo. Sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam endemoniadas? Eles olharam para ele e falaram assim: epa, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu também conheço, mas vocês, quem vocês são? E aí, nem desse jeito eles conseguiram alguma coisa. Tanto que na Bíblia está escrito que eles apanharam dessas pessoas endemoniadas, porque não sabiam quem era a pessoa, não sabiam quem era em Deus, eles não sabiam qual era a sua identidade. Eles não sabiam. E muitas das vezes é isso que acontece com a gente quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não entendemos a identidade que nós carregamos dentro de nós e o poder que já habita dentro de nós. Porque há um espírito dentro de mim e de você. Um espírito que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Que faz parte de quem? De Deus. Ou seja, já há um poder dentro de você, já habita dentro de você um poder. E eu falei na live de manhã, então eu posso falar que eu tenho um superpoder? Pode. Você pode falar que tem superpoder. Sabe por quê? Porque tem um espírito dentro de você que tem poder. Mas você precisa deixar ele se manifestar para que esse poder possa de fato surgir, possa se manifestar de forma extraordinária. E como é que a gente pode fazer isso, pastora? Como é que esse poder se manifesta através das nossas vidas? Fica até o final da live que eu vou te ensinar. Aquela, né, chamada CTA. Fica até o final da live que eu vou te ensinar como funciona isso. Mas o que de fato é que nós devemos entender quem nós somos em Cristo Jesus, quem Ele é nas nossas vidas e quem você é nele. E além disso, o poder que habita dentro de nós. Uma pergunta muito simples que a pastora fez hoje de manhã foi: quem você é em Deus? E aí eu refleti, eu falei, essa pergunta, apesar de ser simples, ela define muito aquilo que você pensa e tem entendimento sobre você, quem você é em Deus. E aí na hora eu falei, eu sou filha de Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que por Jesus, obviamente, porque Jesus se entregou naquela cruz e se tornou primogênito. Ele deixou de ser o único filho, o unigênito, e se tornou primogênito, o primeiro de muitos. Eu recebi quando eu aceitei a Jesus, eu recebi a identidade de filha. Então, eu sou filha, herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Quando eu tenho essa certeza, essa convicção, e eu exerço a minha fé mediante as situações e os problemas que circundam ao meu redor, eu preciso te dizer que o sobrenatural de Deus acontece. E eu não estou falando da boca para fora. Eu não estou apenas falando para você, vai lá, se posiciona, vai para cima. Não estou falando isso. Eu estou falando que eu vivi isso, que eu tenho vivido isso todos os dias na minha vida. Eu não estou simplesmente, meramente contando uma historinha para que você entenda quem é Jesus, para que você veja que ele é magnífico. Não, eu estou falando que eu vivo isso todos os dias, porque na palavra de Deus está escrito que nós devemos viver pela fé. Uma fé operosa, uma fé prática, uma fé que não se deixa abater pelas coisas do mundo, porque no mundo jaz o maligno. O mundo já é do maligno, mas nós não somos seres simplesmente humanos, nós somos seres espirituais. Espirituais. Porque já habita um espírito dentro de você, um espírito que está preparado. E ele só precisa que você deixe ele fluir através de você, para que justamente a manifestação de Deus aconteça. É Aleluia. desse jeito, gente. É desse jeito que acontece.
Vocês pegaram? Vocês entenderam como funciona? Como que funciona, como que você deixa o Espírito fluir através de você? Mas é só isso, pastora? Não, tem que ter oração, tem que ter jejum também, meu irmão, porque a gente não fica sem isso, você não está entendendo. Tem que ler a palavra, pega a palavra, Senhor, fala comigo, me mostra onde tu queres que eu entenda a tua palavra. Eu já fiz várias vezes isso. Hoje eu gosto de ler, eu gosto de ler livros específicos da Bíblia, porque não que eu não gosto de ler os outros, mas é porque me traz algo diferente. Todas as vezes que eu leio, eu tenho um entendimento diferente. Principalmente Provérbios. Se você não leu Provérbios, eu sugiro que você leia. Porque no livro de Provérbios há muita riqueza. Não riqueza só de prosperidade financeira, mas riqueza em todas as áreas. Amém? Mas eu tenho livros específicos hoje que eu leio. Tem livros que eu peço para o Espírito Santo me mostrar. Senhor, fala comigo uma palavra diferente. Perdão. Fala comigo alguma coisa que eu não tô conseguindo ver. E aí, geralmente, ele fala comigo na palavra e ele me conduz também no sonho. Eu sonho muito. Eu sonho, mas eu sonho com coisas, é interessante, porque eu sonho com coisas que vão acontecer ou que já estão acontecendo. E aí eu trago o sonho para eu falo, Espírito Santo, não me deixe esquecer esse sonho. Porque se esse sonho tiver alguma revelation, eu quero apresentar para o meu marido interpretar o sonho. Aí ele, tá bom. Eu acordo de manhã e eu lembro do sonho e conto pra ele. Eu falei, é isso aqui. Aí ele, é isso, isso, isso. Eu falei, amém. Thank you, Jesus, revelation. Revelation por causa do sonho. E aí, é desse jeito que acontece, né? Quando você se dispõe, quando você se abre de fato, quando você deixa o Espírito fluir, quando você se entrega por inteiro, quando você mortifica a sua carne, quando você se abre, quando você fala, Espírito Santo, eu não sei o que falar com Jesus, eu não sei o que apresentar. E aí você que ora em línguas, você começa a orar em línguas, automaticamente o Espírito que habita dentro de você intercede por você nessa oração em línguas e ele leva ao Pai tudo aquilo que está no seu coração que você não consegue transmitir em português, se você está assistindo pelo Brasil, se você é português brasileiro, aquilo que você não consegue transmitir no seu idioma, mas quando você ora em línguas, você consegue fazer com que o Espírito Santo, que já habita dentro de você, leve de forma clara e objetiva para o Pai aquilo que você tem pedido no seu coração e que você não consegue expressar. Muitas das vezes, quantas vezes eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como falar. Eu não sabia como conversar, como expressar. E a única coisa que eu sabia fazer era chorar. Não sei se aconteceu com você, Elô, já não sei se acontece. E eu só sabia chorar. Eu falava, mas Senhor, eu quero falar, mas eu só consigo chorar. Eu não consigo fazer mais nada. E aí ele, Ultimamente tem acontecido todo dia. Senhor, hoje eu não sei nem o que falar. Só aham, vou chorar. exato, é desse jeito. E aí ele fala assim, filha, essa é a adoração mais sincera que eu posso receber de você. É quando você abre o seu coração, é quando você mostra que há um sacrifício dentro de você através do seu choro. Eu entendo, porque eu sei o que você precisa, eu sei os desejos do seu coração, e mesmo que você não fale com a sua boca, eu sei o que há dentro de você, porque eu conheço você por inteira. Eu conheço você por inteira. Então você não precisa muitas das vezes falar palavras, ó, magnífico Senhor, tananã, tananã, ou se culpar. Porque muitas das vezes o inimigo, eu vou te falar, eu vou abrir logo o jogo. O inimigo tenta paralisar a gente, colocando culpa e condenação nas nossas vidas. Ele tenta te fazer paralisar para não ter intimidade com o Pai. Como assim, pastora? Uma situação muito simples. Você tá no seu dia a dia e tal, e aí você não quer falar com uma pessoa. E você mente para essa pessoa. Se a pessoa falou assim: "Olha, vamos se encontrar tal dia, tal horário". Você sabe que você tem esse horário livre. Você sabe que a sua agenda tá tranquila. Aí você, esse dia não dá. Não dá não, porque eu vou ter que fazer tal coisa. E aí você mente. Você sabe que não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado. Mentiu é pecado, meu irmão. Você tá mentindo, é pecado. E aí, na hora, o Espírito Santo falou, meu amigo, por que você mentiu? Por que você não falou que você simplesmente não tá no momento de se encontrar com aquela pessoa?
Mas você escolheu o caminho mais fácil, foi mentir. É muito mais fácil eu falar para a pessoa que eu tenho alguma coisa a fazer, que ela vai entender, do que eu ser sincero. A ponto da pessoa ficar assim, eita, modo sincerão ativado. E aí, beleza, tá, tudo bem. Aí você tem que orar. Você precisa conversar com o pai. E aí o inimigo coloca na sua cabeça, mas você mentiu. Como é que você vai conversar com teu pai assim? Você cometeu um pecado. Você sabe que você mentiu, você sabe que você não deveria mentir. Teria sido muito mais fácil se você tivesse sido sincero com as palavras corretas do que você ter mentido. Mas você mentiu? Você quer entrar de fato na presença do teu Deus desse jeito? É desse jeito que tu quer entrar, todo torto, todo errado, com vários pecados, e esse foi só o mínimo dos pecados que você cometeu esse dia, o dia de hoje. E aí você fala, putz, é verdade, né? E agora, Espírito Santo, o que é que eu faço? Aí o Espírito Santo que te convence do pecado, aquele teu amigo fiel, consolador e ajudador, e falando assim: você esqueceu que você é filho? Aí você fala: como assim? Eu sou filho? Sim, você é filho. Você é filho e você tem direito que o Satanás tentou colocar na sua cabeça que você não tem, mas você tem direito de chegar na presença do Pai. Imagina se um pai biológico, todas as vezes que o filho errasse, o pai biológico punisse e falasse: eu não vou falar com você. E colocasse o filho de escanteio. Imagina com quantos traumas aquele filho não iria crescer. Só que o nosso pai não é humano. Olha que maravilha! O nosso Pai entende que nós estamos num corpo que é pecaminoso, num corpo que, se nós não mortificarmos todos os dias, nós viveremos em pecado. E aí ele fala: meu filho, eu te convenço do pecado, eu sei que você está errado, eu sei que você pecou, mas me conta. Eu quero ouvir da sua boca, por que que você falou aquilo? Por que que você mentiu, você podendo dizer a verdade? E aí você fala: pai, eu menti porque eu não queria falar com aquela pessoa mesmo, sabe? Eu tô assim, não tá muito legal a minha amizade com essa pessoa, não tá legal. Aí eu preferi mentir, né? Eu sei que eu fiz errado, mas me perdoa. Eu não vou cometer mais. Eu não quero fazer mais isso. Espírito Santo, tu me ajuda a não fazer mais isso? Porque eu não quero ser mais uma falsa pessoa. Eu não quero mais cometer esse pecado. E aí, é do dia pra noite que acontece isso? Não é. Não é do dia para noite que acontece. Essa, eu já me livrei do pecado. Não, você foi liberto, amém. Deus já levou sobre si naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ele se fez pecador em nosso lugar. Mas é o Espírito Santo que habita dentro de você que vai te convencer desse pecado. E todas as vezes que você tentar fazer algo parecido, opa, cartão vermelho, meu amigo. Cartão vermelho. Lembra que você me pediu? Eu tô te mostrando aqui. É que nem uma pessoa que esquece de beber água. Ela sabe que precisa beber água. Aí o reloginho do celular dela fica pitando. Pi, 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 pi. Ela, de novo? Mas não é possível. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Se você pedir para ele te ajudar, eu preciso te dizer que ele vai te ajudar mesmo. Mas ele vai ser aquele amigo que vai estar no teu pé 24 horas por dia. Se de fato você quiser essa transformação, com ele, vai ser desse jeito. Não vai ser do seu jeito, não vai ser a hora que você quiser, o momento que você quiser. Vai ser nos momentos mais inoportunos que ele vai agir. E é nesses momentos mais inoportunos que a sua transformação acontece. É desse jeito, meu irmão e minha irmã, que nós mortificamos a nossa carne e nós deixamos o Espírito Santo se manifestar através de nós. É desse jeito. Amém, Elô? Eu falei Amém. bastante aqui. Eu vi agora que meu Deus, eu falei acho que quase 30 minutos sem parar. Jesus amado. Tem Mas misericórdia, Senhor. Tem sinta-se à misericórdia. vontade. Se quiser falar mais, aqui não, a gente não tem. O pessoal às vezes Amém. pergunta assim: quanto tempo eu tenho? Eu disse: você tem o tempo que você quiser até meia-noite, sinta-se à vontade. Jesus. Amém. Por Amém. isso que é o mover do espírito, porque às vezes o espírito bota pra gente falar e vai. Exatamente. Exatamente. E isso é tão real, Elo, que eu comentei sobre a questão do Espírito convencer a gente daquilo que é pecado, que
Às vezes, você faz até de forma sutil, você nem percebe. É algo tão sutil porque, né? A gente está no mundo e a gente está suscetível a viver as coisas do mundo. Não que é o certo, mas acontece. E se você não estiver ligado e conectado ao ambiente que você se encontra, aquilo que sai da sua boca, você acaba cometendo de forma até sutil. Você fala, oh, que esguila saiu. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de mim. Não foi porque eu quis, não, Senhor, me perdoa. Senhor, Às mas vezes nem sai, mas a gente já, só no pensar a gente já só não peca, pensa. né? Exato, eu já ia falar sobre isso, amei. Às vezes nem sai da nossa boca, mas a gente pensa, puxa vida, não acredito, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí você pede perdão em pensamento, porque você sabe que aquilo foi um pecado, né? Você sabe que tá errado, tá errado. E é muito engraçado porque quando a gente tem a plena certeza e a plena convicção que é o Espírito que convence, a gente não fica se culpando por tudo o que acontece na nossa vida. A gente não passa a viver uma vida de culpa e condenação. Como assim, Khalid? Como assim, pastor? Eu não entendi. Coisas que você cometia no passado, elas devem ficar no passado. Só que há um processo para que haja essa libertação, certo? Há uma forja de Deus dentro de você. É o Espírito que te convence do pecado. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo de uma pessoa que você sabe que aquela pessoa está pecando. Não adianta você querer forçar, falar, tá errado, você está pecando, que não sei o quê. Não adianta você fazer. Então, o que adianta, pastor? É você orar. Você interceder pela vida da pessoa. Você dobrar o seu joelho e clamar pelo nome de Jesus na vida da pessoa. Para que aquele espírito que habita já dentro da vida da pessoa se manifeste. Se manifeste e convença ela do pecado. E aí, conforme você vai orando, conforme você vai colocando e intercedendo sobre a vida daquela pessoa, automaticamente o espírito começa a entrar. Sabe aquela frase que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É desse jeito que ele age, meu irmão. É desse jeito que ele age nas nossas vidas. Ainda mais quem é orgulhoso. Vou te dizer, olha, se tem um cristão que Jesus, que Deus transforma e vai lá no profundo, é a pessoa que é orgulhosa. Ah, esse se você é orgulhoso, meu irmão, eu sugiro que você comece a se quebrantar e falar: Senhor, tira de mim. Tira de mim, afasta de mim, porque eu não quero ser desse jeito. Eu quero fluir através de você. Mas muitas das vezes o orgulho, eu falo por experiência própria, o orgulho, ele impede que Deus flua através de você. Que Deus flua através de você, meu irmão e minha irmã. E aí, é onde o Espírito Santo começa a bater, sabe? Na rocha, na pedra. Ele bate uma vez, aí ele bate duas, bate três, e vai batendo, vai batendo. Se a pessoa, quanto mais a pessoa não se quebrantar, mais ele bate. E se eu fosse você, na primeira batida eu já abria. Eu não deixava ficar furando, fazendo furinho, não. Por quê? Porque quanto mais você não deixa o fluir do Espírito, maior e um pouco mais dolorosa é a sua forja, o processo que você passa. Às vezes é dolorido, não porque você não está debaixo da palavra de Deus e tudo mais, não. É porque você não está se deixando ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito que já habita dentro de você. Às vezes a forja e o processo, eles se tornam pesados e dolorosos, não porque Deus não está com você no processo, mas é porque você não está deixando Ele agir da forma que Ele quer agir. Isso é forte, hein? Aconteceu comigo. Eu não é palavra simples que eu tô falando aqui, não, meus irmãos. Aconteceu comigo com meu esposo. Mas eu preciso te dizer que quando aconteceu, quando a gente entendeu, eu falei: opa, eis-me aqui, Senhor, me perdoa, eu não quero ser desse jeito. Pode me tratar. Sabe o que aconteceu quando a gente fez isso? Nós tínhamos 5 clientes na nossa empresa. 5 clientes pagantes e pagavam um valor até bom pra gente na época. E a gente entregou tudo para Deus. Senhor, tudo é teu. Nada é nosso, nada é nosso. Nós queremos de fato que tu entres nas nossas vidas, e que tu haja, que tu nos direcione, que tu coloque pessoas e começamos a decretar sobre a nossa vida. Tanana, tanana, tanana. Naquela semana,
Naquela semana, a gente ficou só com um cliente. 4. Vrau! O Espírito Santo foi lá. Pá! Você não pediu? Você pediu para eu agir, não pediu? Ai, gente, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A gente sabe que é um processo. Foi doloroso. Foi doloroso por quê? Porque era algo que nós acreditávamos que seria assim, nossa, vai vir daqui. Vai dar tudo certo, nada vai dar errado. Aí Jesus fala: será, meu filho? Será que não vai dar? Deixa eu agir, porque eu quero levar vocês para outro nível. Então, até nós chegarmos onde nós estamos hoje, foi uma forja. Mas uma forja que nós nos entregamos. E nós não vivemos um processo doloroso. Eu não estou falando que nós não sentimos, às vezes, uma ansiedade, não sentimos uma aflição, não sentimos um pouco de medo. Porque nós somos seres humanos e nós estamos suscetíveis a esse tipo de sentimento e emoção. Mas nós não permanecemos nestes locais, nesses lugares. Nós sentimos, entregamos para Deus, apresentamos para o nosso Senhor Jesus, falamos: Senhor, tá contigo. A gente sabe que não é na força do nosso braço, é contigo. Então, age por nós, age através de nós. Nós queremos desfrutar nesse processo. Nós queremos desfrutar nessa forja. A forja, ela vem para te deixar mais maduro, deixar mais calejado, te ensinar que tem um processo a ser cumprido até você chegar no próximo nível. Ela te faz você colocar toda a tua força. E aí Deus vem e fala: já colocou tudo, meu filho? Já colocou? Então espera aí que agora é minha vez de colocar. Você não vai alcançar o nível que você quer alcançar desse jeito, mas comigo. O impossível se torna possível. Então, espera aí, que agora é minha vez de agir. E aí ele vai lá e pá! Fala: agora deixa comigo, meu filho. Descansa. Descansa e desfruta do teu processo. Porque é desse jeito que eu quero agir com você. E aí você passa. Você sobe o nível, certo? Você passou por aquele processo. Inclusive, o pastor Marcelo vai ministrar algo parecido amanhã sobre isso. E aí, você passa por esse processo. Só que eu preciso te dizer que quando você chega num nível, você não vai ficar naquele nível. Porque Deus não quer que a gente se contente com aquele momento, aquele exato momento. Ele quer que você desfrute daquele momento e daquele nível. Mas ele precisa sempre te levar, porque está escrito na palavra dele que nós desfrutaremos. Que ele tem riquezas escondidas para nós. Se você se contenta com pouco, se você se conforma com um pouco, no muito ele não vai te colocar. Porque ele tá vendo que você fala: meu filho, e aí? Se mexe, vamos, tem um próximo nível. E aí você precisa deixar o bom, que parece ser bom naquele exato momento, você precisa deixar ele de lado, deixar ele viver, sair para virar o passado, para que o excelente entre na sua frente. É por isso que muitas das vezes parece que nunca tem fim. De fato, não tem fim. Você chega, você estabelece o seu processo, você ganha, você passa, você sobe de nível. E aí você vive, você desfruta. Aí Deus fala: já chega, né, meu filho? Eu quero te levar para um outro nível que você não experimentou. Mas tem uma forja também. Tem um processo nesse caminho. E aí, você tá comigo? Você tá entendendo para onde eu quero te levar? Vai deixar eu agir? Vai deixar eu te treinar? Vai deixar eu te forjar para você alcançar o próximo nível? Só que nesse processo, Deus não fica calado. Deus não fica sem manifestar a glória dele. Ele começa a agir nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. Se você estiver atento, os sinais seguem os que creem. Na palavra dele está escrito isso. Se você estiver atento ao seu processo, você consegue ver de forma mínima os detalhes dele agindo em cada etapa desse processo. E aí na palavra de Deus está escrito que é de fé em fé, de glória em glória. Ai, pastora, mas eu estou exercendo a minha fé, mas tá vindo tão pouquinho. Eu estou vendo um negócio tão pequenininho, uma luz assim no fim do túnel, mas ela é tão pequenininha, ela parece inclusive a luz de uma agulha quando fura um negócio, sabe? Que é minúscula. É minúscula. Aí eu te falo: você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Alguém já viu? Eu já vi. Na palavra de Deus está escrito que se nós tivermos
a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor que um grão de arroz, é menor que um grão de arroz. Se você tiver a fé do tamanho desse grão de mostarda, você falará e você dirá à montanha, montanha, mova-se. Sabe o que vai acontecer? Mova-se e vá para o mar, mova-se e se jogue no riacho. Sabe o que vai acontecer? Ela vai obedecer. Ela vai obedecer aquilo que você falou. Sabe por quê? Porque você chegou num nível de fé que é a mínima possível para você atingir coisas grandiosas nessa terra. Ah, pastora, você está falando, você já atingiu esse nível? Ainda não, mas eu tenho buscado. Eu não me conformo com aquilo que Deus tem derramado, porque Ele é um rio que flui, que flui e é inesgotável. Então eu não posso me conformar com aquilo que eu tenho hoje nas minhas mãos. Eu falo, Senhor, obrigada, eu te agradeço, mas eu quero mais. Aí ele fala para mim, você tem certeza? Você tem certeza? Porque tem um processo. Tem um processo, tem uma forja a ser cumprida. Você tem certeza que você quer ir para o próximo nível, que você quer mais? Porque quanto mais você pede, quanto mais responsabilidade ele deposita nas suas mãos, mais ele vai requerer de você. Mais ele vai requerer de responsabilidade de você. Você tem noção disso? Que quanto mais ele. Eu vou te falar que Deus tem depositado. Nós já estamos numa nova estação, nós já estamos num novo tempo, nós já estamos num novo nível. Deus não tem deixado de prover nada, nada aos filhos dele. Mas ele precisa que você também seja um gestor exímio daquilo que ele tem depositado nas suas mãos. Ele precisa saber que você não vai comer a semente que ele depositou nas suas mãos. Porque se ele entende que você vai comer a semente, ele não vai confiar o mais a você. Ele não vai confiar, não é porque ele simplesmente vê que você não vai gerir. Não é só por isso. É porque ele sabe que você vai comer aquilo que ele depositou nas suas mãos. E se você come, você não tem como dar frutos. Se você come a semente que ele te depositou, você não tem como plantar. Plantar para colher os frutos depois. Porque você come os frutos e não a semente. Quando ele deposita nas suas mãos, quando ele te dá aquilo que você tem pedido e você não sabe gerir, ele corta. Ele corta para que você continue o processo para poder receber mais. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu disse? Ele vai lá e fala: peraí, meu filho, eu acho que você ainda não está preparado para o que eu estou derramando. Eu vou dar uma pausa aqui para te forjar mais, para te mostrar quem eu sou na tua vida, para que você entenda o processo que você tem passado. E aí, quando eu entender que é o ponto certo, eu vou derramar mais. Mas eu vou derramar muito mais daquilo que eu estava derramando. Você não tem noção? Ele vai derramar o infinitamente mais e além nas nossas vidas. Ele tem derramado. Ele tem derramado. Eu tenho visto acontecer. Não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu vejo ao meu redor. Que eu sei da vida, né? Que eu entendo que as pessoas confiam a nós. Ele tem derramado. E eu preciso te dizer que muitas das vezes não, todas as vezes, o derramar dele vem primeiro no espiritual. Como assim, pastor? Então eu primeiro tenho que estar totalmente espiritualmente 100% bem e tananã, para que justamente eu veja o sobrenatural de Deus na minha vida de forma física? Sim, porque primeiro acontece no mundo espiritual, primeiro acontece dentro de você, mas de forma interna, é no seu espírito. E aí é conectado no céu, nas regiões celestiais. Quando você conecta isso, meu irmão, você não tem noção do que acontece no mundo externo. No mundo externo acontece algo sobrenatural. Eu contei um exemplo hoje que é muito engraçado, porque uma cliente, nós fazemos anúncio para a nossa empresa, uma cliente chegou semana passada, se não me falha a memória, e aí ela mandou, a gente deixa uma mensagem programada para as pessoas que vêm de acordo com aquilo que ela pede, solicita, e ela mandou a mensagem. Quando ela automaticamente mandou a mensagem, ela já enviou logo em seguida: vocês são evangélicos?
Como? Como? Porque ela viu nossa foto. Mas ela só viu a nossa foto. Ela não viu mais nada. E aí, imagina você, a pessoa olhar para sua foto e ver algo diferente e já entender que você tem algo fluindo dentro de você, algo através de você, por uma foto que ela viu sua. E aí, meu esposo foi lá e respondeu: Nós somos evangélicos. Ela, eu percebi. Tem algo diferente em vocês. Eu falei, ué, gente, mas acabou, a gente acabou de conversar, a gente acabou de iniciar um relacionamento, uma conversa, e ela já notou isso. Aí o Espírito Santo falou: é desse jeito que eu ajo. A pessoa não precisa nem que você abra a sua boca, mas ela, ao bater os olhos em você, ela já consegue perceber que há algo diferente. Há algo diferente em você que ela não conseguiu encontrar em ninguém, porque sou eu sendo manifestado através da sua vida. E eu tenho certeza que não é só comigo que isso vai acontecer, mas eu profetizo que na sua vida também. A sua vida espiritual estará tão, mas tão conectada à presença de Deus, que nos locais que você pisar, independente de onde seja, se for numa live com a nossa ministra Heloísa, se for numa festa entre amigos, uma roda de amigos, se for na igreja, se for numa palestra, se for no seu trabalho, as pessoas reconhecerão que há algo diferente em você e elas procurarão você para sentir isso. E elas ansiarão pela presença de Deus. Porque na Bíblia está escrito também que a vinda de Deus, a volta de Jesus, ela está intimamente ligada à manifestação dos filhos dele. Quando todos os seres na terra ouvirem falar de Jesus, é que ele voltará. Isso só vai acontecer quando nós abrirmos a nossa boca. Quando nós, filhos de Deus, abrirmos a nossa boca e levarmos o reino, como a nossa ministra está fazendo, abrindo a live, colocando a cara e se dispondo para que justamente leve o reino para outras pessoas. Essa live ela não vai alcançar só o Brasil, ela vai alcançar nações, porque é isso Amém. que o digital faz. É isso que o digital faz. Ele leva o evangelho, ele leva o evangelho de forma digitalmente com conexões. Ele não precisa que você esteja de forma presencial, mas ele precisa que você abra sua boca e clique no botão da live e depois compartilhe. É desse jeito. Ah, mas então quer dizer que eu posso ser um evangelista digital fazendo um ID desse jeito? Sim, você deve. Você não pode, mas como deve fazer também isso. É para isso que serve a internet hoje. Claro que serve para muitas outras coisas, mas nós que temos a palavra de Deus como a certeza e a verdade nas nossas vidas, devemos abrir nossas bocas, independente do canal que seja, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, seja em outra rede social, mas para justamente falarmos e levarmos a palavra de Deus de forma digital, digital para o mundo. Inclusive a nossa igreja, ela tem promessa de ser para as nações. Então, se ela tem essa promessa, a nossa ministra também tem, eu também tenho. Nós também temos essa promessa sobre as nossas cabeças de sermos para as nações, de sermos levados às nações. E eu creio nisso. Eu creio e tenho a certeza que isso se cumprirá nas nossas vidas. E se você for uma pessoa que é ligada e os sinais seguem te crer, você também recebe essa profecia para a sua vida. Você também toma posse. Porque uma coisa que eu aprendi é ser crente que é sábio, crente que é entendido. Às vezes está sendo ministrada uma profecia na vida daquela irmã e você fala: opa, isso aí me interessa, Senhor. Eu também recebo. Eu também tomo posse. Eu também me aproprio disso. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você começa a se impor, quando você começa a se posicionar naquilo que Deus tem te chamado. O sobrenatural de Deus acontece. Amém? É, Amém. é isso, Elo. Acho que. Nossa, eu tô até me sentindo já meio tonta de tanto fluir aqui. É isso. Você quer falar alguma coisa, Elo? Eu queria ouvir, na verdade, você sobre o que foi ministrado, sobre o que foi falado. Eu queria que você falasse agora o que o Espírito Santo falou com você, que eu vi você muitas vezes falando, o Espírito tá pegando ela, tá falando alguma coisa com ela. Eu quero ouvir depois. Fala pra nós, Elo. Eu tô aqui absorvendo, né? A irmã Sheila tá perguntando aqui que
Se não vai ter mais o outro formato, eu fazia estudos bíblicos de segunda a sexta. Então, respondendo a sua pergunta, Sheila, na verdade, agora eu estou convidando, né, pastores, ministros, pastoras, para que eles tragam uma palavra também. Então, eu tô fazendo de acordo com o que o Espírito Santo está me guiando, porque eu vou ser muito sincera para vocês. Por mim, como eu já falei em outras lives, a moeda mais importante hoje é o nosso tempo. É o ativo mais importante é tempo. Então, quando você para as suas coisas, você está cheio de coisa para fazer. Eu estou cheia de coisa para fazer. Mas eu paro o meu tempo, Senhor, vou ligar ali o telefone, o que é que eu tenho em mãos? O que é que a gente tem em mãos para falar de Deus? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim. Eu já fui uma pessoa que já pensei muitas vezes, nossa, eu quero pregar a palavra, mas eu não sou convidada para ir na igreja, mas o que é que eu tenho em mãos? É porque a gente sempre acha que tem que estar no púlpito para falar de Deus. Eu posso É, falar de Deus até na padaria que eu vou. exato, exato. Então, o que o Senhor me disse, o que é que você tem em mãos? Você não tem um Instagram? Você tem uma Bíblia? Abre a Bíblia, liga a live e deixe que o resto eu faço. Então, agora eu estou convidando homens e mulheres de Deus, Amém. né? Eu tenho pedido ao Espírito Santo para me mostrar as pessoas que é para eu convidar. Se você ainda não foi convidado, tenha calma que você vai ser. Amém. É porque, na verdade, antes eu fazia de segunda a sexta, agora já diminuiu. Aí essa semana já diminuiu mais, porque o Senhor está conduzindo para outras coisas. E assim vai fazendo. O importante é que a gente não deixe de falar da palavra do Senhor. Sim. Porque aquilo que eu aprendi, talvez vocês precisem escutar. E aquilo que vocês aprenderam, eu preciso escutar. E é uma troca. Eu não posso Sim. dizer, porque a gente, muitas vezes, é como a pastora falou no início, a gente tem que pedir para o Senhor tirar o orgulho e a soberba do nosso coração, porque se a gente não tirar esse orgulho, a gente não aprende. E a gente muitas vezes aprende um pouco e já acha que sabe tudo. Aí quando aparece outra pessoa, você fecha os seus ouvidos Sim. espirituais e físicos e não quer escutar o que aquela outra pessoa está falando, mas aquela outra pessoa tem algo para te ensinar. Você não está aprendendo porque você não quer, porque você fechou o seu coração e os seus ouvidos. Então, a gente tem sempre o que aprender. Eu mesmo já aprendi muito. Hoje, só nessa sua ministração eu já aprendi muito. Uma Glória a coisa Deus. muito linda que você, desde quando você já iniciou aqui essa live, é que você honra o ministério que Deus te colocou, que é a Igreja Resgate de Valentes. Exato. Então, ela honra o ministério do nosso apóstolo, Sim. e isso hoje é muito difícil de ver, porque todo mundo quer a glória para si mesmo. Todo mundo quer o orgulho para você. Porque Deus te deu dons, aí você já acha a quarta pessoa da Trindade. Meu irmão, eu comecei a oração dessa live já dizendo assim: Senhor, arranca de nós toda soberba e todo Uhum. orgulho do nosso coração. Coração. Porque Uhum. se Deus não arrancar, você não tem como avançar, porque a soberba é o principado que está agindo Sim. nesse século. Uhum. É verdade. Você já percebeu o quanto as pessoas nas redes sociais elas se transformam? Uhum. Com Você certeza. se empodera, eu nem gosto dessa palavra, mas eu vou usar. Você se empodera de uma força, de uma energia, de um eu sou isso, que na Uhum. verdade você nem é na sua vida. Sim. Então, se você está mostrando algo que você não é, você já está mentindo. É Aí verdade. você quer que o Senhor te use, que o Senhor te coloque em mesas, que o Senhor te, te que você seja convidado para situações, você quer pregar em púlpitos, mas Deus sabe se você está pronto ou não. Porque se Deus colocar você que não está pronto, em vez de você chamar pessoas para Cristo, você vai se achar o XYZ pelo seu próprio.
pela sua Sim, sabedoria. exato. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o senhor sabe. O Espírito está fluindo. É, o Espírito está fluindo, então é isso. Então, peça para Deus todas as noites, como o deputado Nicolas Ferreira, ele falou numa ministração dele, que ele falou assim, todo dia a gente se suja. E todo dia a gente tem que buscar se limpar. Se limpar. Porque se você Sim. não busca se limpar todo dia, porque todo dia a gente peca, todo dia meu Sim. pensamento vai e quer julgar, e quer Uhum. se achar. Aí toda noite eu tenho que dizer, Senhor, me perdoa. E até no momento do que isso acontece. Eu já fui num banheiro de um restaurante que estava podre. E eu me ajoelhei lá, eu disse, Senhor, eu não posso sair daqui porque eu acabei de pecar. Eu me ajoelhei lá no chão sujo e disse, Senhor, me perdoe, porque eu acabei de pecar. E está pesando demais no meu coração. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente Sim. peca e a gente não pede perdão. A gente deixa passando Aham. e vai juntando. Então, Sim. todo dia você tem que pedir perdão. Todo dia você peca, todo dia você julga, todo dia você se acha o XYZ, todo dia você pode se achar a quarta pessoa da Trindade. Exato. E muitas vezes a gente tem que pedir, quase todo dia eu tenho que pedir, Senhor, me ajude, porque sozinho eu não posso. Porque Uhum. Satanás, ele quer botar com que a gente seja orgulhoso, Sim. que a gente, eu já sei demais, eu já posso demais. Sim. E eu vou dizer para você, eu não sou nada. Sem Cristo eu não sou nada. Eu digo a todos os dias aqui, Senhor, eu sou o restinho do cocô do cavalo. Mas tem gente que diz assim, não, mas não diga isso, você é filha. Sim, eu sou filha. Mas na presença dele eu preciso me diminuir Sim. para que ele cresça. Agora, quando o Senhor diz, ó, vai agora, pega a tua espada e vai, aí eu vou como menino, Vai, hat your fly. Prá. vou para cima. Isso Mas aí. na presença dele eu digo, Senhor, eu não sou nada. Sim. Pai, arranca de mim toda essa casta de soberba que o mundo quer implementar em mim, porque isso é todo dia. Não acho que isso não é não, é só às vezes não, é todo dia. Uhum. E assim eu Exatamente. tenho aprendido. Enquanto mais eu me diminuo, mais eu preciso me diminuir. Amém? Amém. Então é isso. Eu nem queria ter falado, porque eu quero absorver e aprender o que os pastores estão trazendo, né? Porque Amém. eu estou aqui para aprender. Amém. Então, a gente aprende e a gente passa à frente. E Uhum. assim a gente tem uma ligação espiritual, Exato. a inteligência espiritual, né? Então, foi poderosa essa palavra que você trouxe, pastora. Eu Amém. quero agradecer e louvar a Deus pela vida das pessoas que o Senhor tem me apresentado, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam assim, não, Elô, mas você tem que convidar. Gente, eu não tenho que convidar porque a pessoa é Não. famosa. Não, eu tenho que convidar as pessoas que o Senhor me conduz. Sim. Uhum. Porque para a Terra, nesse plano terrestre, a gente pode ser pequeno, mas no mundo espiritual é diferente. Exato. Concordo. No mundo espiritual é Perdão. diferente. No mundo espiritual você tem um nome. No mundo espiritual você tem um tamanho. E para o reino das trevas também, ou você é temido ou você não é. Então, quem sabe se você é temido ou não é você, é a santidade que você está buscando. Exatamente. Amém? Amém. Então, para finalizar, pastora, se você não tiver mais nada para falar, faça uma oração por nós. Sim, com certeza. Vamos lá. Tem alguém na live que precisa de um pedido de oração? Que tem precisado e tem pedido para Deus uma oração sobre qualquer coisa? Se você estiver na live, eu só não tô conseguindo ver os comentários. Eu não consigo ver aqui. Se tiver alguém que responder aí, você me Não está avisa? conseguindo ver, eu acho que é porque tem que atualizar o Instagram Ah, quando não aparece. é? Mas aí só consegue depois quando você fecha, quando você está fora da live. Ah, tá. Mas se alguém pedir, Mas você me avisa? se alguém precisar de oração, tá?
Aham. Se alguém precisar, A pastora, ela flui nos dons de cura e glória a Deus pela vida dela. se Ó, você... aqui, a Valdinete, amém. Ela botou, amém, pelo meu filho Lázaro. Lázaro, sai para fora, Lázaro. Tô falando a passagem de Deus. O que que seu filho tem, irmã? Ele tá com enfermidade? Ele O precisa que de que tá alguma coisa? acontecendo, Valdinete? Explica aí, só para eu ser direcionada pelo Espírito. Coloque assim, ó, gostaria de oração por tal, pelo motivo. Isso, exato. Aí fica mais fácil. Porque aí fica mais fácil. A gente tem que ter um motivo, um exemplo. Lázaro estava morto. O que foi que Cristo disse? Sai para fora. Exato. Isso. Estou com dores no corpo todo. A Adriele colocou. Adriele. Perfeito. Tem mais Deixa, alguém? deixa eu só ver a Valdinete se ela responde. Rebeldia, tem 22 anos. Ô, Jesus, pega um cajado e dando na cabeça desse menino. Eu tô brincando, viu? Entendi. Ele já aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Tem outra irmã que colocou aqui. Peço oração pelo meu pai. Tem Parkinson. Jenner Padilha de Rezende. Acho que é o nome dele. É. Jenner Padilha de Rezende. A Valdinete colocou, ele é filho da promessa. Amém. Amém. Entendi o mistério. Tem mais alguém que colocou aí? Você consegue tirar um print dos comentários e me enviar no WhatsApp, Lu? Eu acho que fica mais fácil. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Daí eu consigo. Ele é desviado, o filho da Valdinete. Eu sabia. Eu só perguntei para confirmar mesmo. Peraí. Você Deixa eu tirar consegue fazer? só um minuto. Amém. Peraí. Ah, cadê? Deixa eu procurar aqui o seu número. Pronto. Enviou? Enviei. Acabou de chegar aqui. Tem mais alguém, fora essas pessoas que mandaram aqui? Deixa eu ver. Sua mãe botou, tô saindo, vai começar as aulas de obreira. Já já eu entro também. Ah, então, já tá, então tá bom. Beleza. A Sheila Vamos lá. colocou, pastor, ore pelo meu filho Maicon, ele tá desviado também. Segundo filho desviado, deixa eu mandar pra você. Mande aí, por gentileza. Como é que é o nome do filho da Valdinete mesmo? Ah, é Lázaro. Lembrei. Lázaro. Tá. E a Marinalva colocou, dor na minha perna e pé. Deixa eu tirar uma foto. Marinalda? Marinalva. Marinalva, perdão. Tá. Tem mais alguém, gente? Pra gente começar a oração? Minha mãe Nair Terezinha de Resende que não descobriram a doença. Deixa eu tirar outra foto também. Tá bom. Pronto, mandei pra você. Perfeito. Vamos lá? Vamos começar. Se alguém mais, você me sinaliza aqui no WhatsApp que eu começo, tá? Eu vou começar a oração aqui pela Valdinete, que pediu oração pelo Lázaro. Isso, Se você... Pode falar. ela Qual é e a a primeira? Sheila, que estão com os Com o dois filho, filhos. sim. O da filho da Sheila é Maicon, que tá desviado também. Beleza, perfeito. Se você está em casa, agora eu peço que você feche seus olhos e comece a clamar o nome de Jesus. Lembra que foi ministrado que no nome de Jesus há poder? Então, agora feche seus olhos, estenda suas mãos. Você, principalmente, Valdinete, eu não sei se o Lázaro se encontra aí com você, se ele está em algum cômodo, ou se ele está fora de casa, mas independente do local que ele esteja, você vai abrir a foto dele e você vai clamar o nome de Jesus em cima da foto dele, apontando a sua mão para, como se estivesse apontando para a vida dele. Amém? Agora feche seus olhos comigo e interceda comigo pela vida do Lázaro.
Pai, nós estamos aqui na tua presença para te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Dizemos o quanto somos gratos porque temos o teu espírito fluindo através de nós, fluindo por nós, Pai. Independente da situação que esteja acontecendo, nós somos gratos pela tua presença nas nossas vidas. E agora eu te apresento especificamente, Pai, a Valdinete, que pediu oração pelo filho Lázaro dela. O engraçado, pai, é porque existe também um Lázaro na Bíblia. Um Lázaro que foi ressuscitado por ti, por causa que tu falou uma palavra. Lázaro sai para fora, ele saiu. E assim como a tua palavra diz que você chamou e deu uma palavra e ele saiu, assim eu falo para o Lázaro agora, filho da Valdinete. Lázaro, onde você estiver, o Espírito Santo vai te alcançar. Não adianta você fugir, você se esconder, porque há um espírito que já habita dentro de você. E esse espírito clama, clama, clama pela manifestação dos filhos dele. Mesmo que haja um desvio de você, da presença de Deus, a partir de hoje você volta. Hoje você volta a caminhar com Deus. Eu não falo que você vai virar o evangélico de novo, mas eu falo que você vai ser usado. Você terá experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Você não saberá o que está acontecendo. Você até se assustará com aquilo que Deus fará na sua vida e através da sua vida. E quando você tiver a primeira experiência do Espírito Santo agindo através de você, você entenderá que é o sinal que Deus te deu para que você volte para os caminhos do Senhor. Porque Deus já te deu a segunda chance. Ele está falando, Lázaro, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Lázaro, sai desse mundo, Lázaro. Lázaro, eu já te chamei, eu já te escolhi. Escolhido não tem escolha, então não adianta você fugir, porque eu já te peguei. Eu já te peguei e eu já te conectei, eu já estou dentro de você. E eu vou te mostrar e eu vou te convencer dos pecados que você tem feito. Irmã Valdinete, o Espírito Santo está me mandando dizer para você não parar de interceder pela vida dele, porque é através da sua intercessão na vida dele que ele foi livrado de morte. Foi através da sua intercessão que Deus tem livrado a vida dele. Porque, na maioria das vezes, é por uma intercessão que nós chegamos ao caminho e ao propósito de Deus nas nossas vidas. Então, não pare de interceder pela vida dele, mas não apenas peça. Agora agradeça. Agradeça todos os dias, porque o Lázaro já voltou para dentro. O Lázaro já saiu dessa vida. O Lázaro já está com Deus. Agora ele só precisa que o Espírito Santo flua através dele. Você só precisa ministrar na vida dele o fluir de Deus. Que o Espírito Santo convença ele do pecado que ele tem cometido. É só isso que você tem que fazer, minha irmã. Amém? Pai, agora eu te apresento também a Sheila. A Sheila, ela pediu oração pelo pai dela. O pai dela que tem uma doença, que é uma Acho que é o doença filho, que... não? Pelo pai. A É o Sheila é pai? pelo pai. A Adriele que pediu a oração pelo corpo. Pai tem Parkinson. Jenner Padilha de Resende. Pai, te apresentamos a vida do Jenner, que tem mal de Parkinson. Nós sabemos que o mal de Parkinson é uma doença incurável. Mas também nós temos a certeza que tu és o Deus do impossível. Que tu podes fazer o impossível na vida dessas pessoas. Na vida principalmente do Jenner. Eu não sei a idade que ele tem, eu não sei quando ele começou a manifestar essa doença, mas eu sei que há um Deus acima de todo nome, um Deus que tem um poder do impossível, o Deus que faz acontecer, o Deus que quando nós falamos o nome e declaramos o nome, acontece a manifestação da tua cura, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do Jenner cura. Cura e libertação dessa doença. Cura e libertação na vida do Jenner. Cura e transformação na vida dele, Pai. Porque eu estou profetizando e declarando no teu nome, Senhor Jesus. Não é no meu nome, não é naquilo que eu tenho como entendimento, mas é através do teu nome que habita poder, que habita autoridade, que habita sabedoria, que habita conhecimento, que habita cura e libertação. Então, eu declaro cura sobre a vida do Jenner.
Eu declaro que aos poucos que essa doença começará a regredir na vida dele. Aos poucos ele começará a entender quem ele é. E você, como filha dele, você ministrará na vida dele, Sheila, a palavra de Deus todos os dias como cura. Pai, você é um homem curado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que há cura na sua vida. Pai, você não será mais esse homem que está com esse mal de Parkinson, que está com essa doença que é incurável, mas você é um homem curado. Você é um homem curado porque eu estou declarando no nome de Jesus. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé para justamente ministrar sobre a vida do seu pai, que é através do seu posicionamento em Deus que Deus fará o sobrenatural acontecer na sua vida e na vida dele. Eu te apresento também agora, pai, a vida da Adriele. Ela falou que ela está com dores no corpo. Nós sabemos, pai, que essas dores são causadas por algum tipo de doença, seja através de um vírus, de uma bactéria, de um fungo. Nós sabemos que ela pode vir de qualquer parte, pai. Mas agora eu ministro a cura sobre a vida da Adriele. A cura que vai deixar o corpo dela quente, que vai fazer o corpo dela ficar quente, queimar, não porque é simplesmente a doença que está indo embora, mas é porque o teu espírito que está agindo na vida dela, Pai. Ela vai se quebrantar diante da tua presença, Espírito Santo. Ela não vai simplesmente se importar com quem está ao redor dela, mas ela entende quem ela é em ti. Ela entende que ela é tua filha e que no corpo dela não pode habitar nenhuma doença, porque onde habita a luz não habita as trevas têm que bater em retirada. Então eu agora declaro em nome de Jesus que toda doença, que toda a infecção que tentou entrar no corpo dela, que tentou se instalar no corpo dela, caia por terra agora em nome de Jesus. Não há nada que possa permanecer no corpo de uma serva de Deus, no corpo de uma mulher que ora, no corpo de uma mulher que se entrega na presença de Deus. Não há nada que a impeça de prosseguir, de correr para o alvo, de ser direcionada na tua presença. A Adriele, pai, é uma pessoa que tem buscado entender mais de ti. A Adriele é uma pessoa que tem buscado e ansiado pela tua presença. E eu tenho certeza que ela não aceita não estar com a saúde completa e plena. Mas nós declaramos agora, pai, a saúde plena na vida dela, a saúde total e restaurada da vida dela, a saúde que vem de ti, Pai. Renova as forças, renova o vigor, renova o ânimo, renova a alegria, renova principalmente a mente dela, porque muitas das vezes setas contrárias tentaram penetrar na mente dela e fazer ela pensar de forma contrária, mas tu, como o Senhor dos Senhores, tu, como o Rei dos Reis, vai limpar a mente dela, vai entrar, vai penetrar, vai tirar toda a impureza e vai colocar renovo na mente dela, renovo daquilo que a tua palavra diz, renovo daquilo que a tua palavra profere na boca dos filhos, nos teus filhos, que ela verá a tua vontade acontecendo na vida dela, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, quando nós entendemos o que tu queres para as nossas vidas, meu Deus, nós automaticamente passamos a vivenciar e experimentar coisas novas de Deus. Coisas novas todos os dias eu ministro sobre a sua vida, Adriele. Você não tem mais dor, você não tem mais nada que te impeça de prosseguir e de seguir aquele a quem você tem buscado aprender mais. Amém? Eu vou agora a Valdinete. Valdinete não, deixa eu passar para a próxima. Sheila, outra Sheila. Maicon. Maicon, tu és o filho, Maicon. Tu és o filho de Deus. Não adianta você se esconder ou fugir, ou dar uma de rebelde, dar um de eu não tô nem aí para as coisas de Deus. Maicon, o Espírito Santo está te visitando agora, Maicon. O Espírito Santo está indo até você. Ele está falando contigo, ele está simplesmente falando contigo e está te convencendo que há algo errado com os teus pensamentos e com os teus sentimentos. As frustrações do passado, elas não acontecerão mais. O Maicon se afastou provavelmente por frustração da própria igreja, com a própria igreja, com os próprios líderes. Maicon,
Deus vai te levantar como profeta nessa nação, Michael. Michael, Deus tem um ministério específico contigo. Deus quer te usar de forma extraordinária. E não adianta você fugir, porque um escolhido não tem escolha. Você não tem escolha de fluir no Espírito de Deus. Você não tem escolha, Michael. Você pode tentar se enganar dizendo que, eu mando na minha vida. Eu faço o que eu quero. Mas eu preciso te dizer, Michael. Não existe esse mandar quando você se entrega uma vez, o Espírito vai fluir, vai te convencer daquilo que você não quer se convencer. Ele vai te convencer do pecado que foi cometido, dos pecados que foram cometidos e você se arrependerá. Você chorará como se fosse um neném chorando pela mãe, um neném que clama pela presença de Deus. Michael, Jesus já te pegou, Michael. Deus já te pegou. E é questão de tempo para que você enxergue aquilo que Deus quer fazer através de você na vida dos teus familiares. Começará pelos teus familiares. Você começará a entregar. Você falar, Senhor, isso. As pessoas vão tomar um susto. Quem é o Maicon? Quem é o Maicon? E aí o Espírito Santo vai falar, foi eu que levantei ele. Eu escolhi ele no ventre da mãe dele. Antes que ele nascesse, eu já tinha escolhido ele para o ministério profético. Maicon, o Espírito Santo está falando que ele vai te pegar. E em breve, Sheila, você verá a manifestação de Deus e você testemunhará daquilo que Deus fez na vida do Maicon. O Maicon será usado como um testemunho daquilo que Deus quer fazer na vida dele, das grandes obras que Deus fará através da vida dele, Sheila. Tenha a certeza disso. Tenha a certeza disso. Não fique preocupada, não fique ansiosa. Apenas creia e deixe Deus agir. Não tente enfiar a goela abaixo aquilo que o Michael já sabe. Não tente ficar falando no ouvido dele aquilo que ele já sabe. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não são as suas palavras, é o Espírito Santo que já habita dentro dele. Apenas interceda pela vida dele para que justamente o Espírito flua na vida dele. Amém? Quem mais pediu oração? A Marinalva. Marinalva. Marinalva, eu não sei onde você está agora, Marinalva. Eu não sei se você está sentada na cadeira, se você está sentada no sofá. Mas você vai profetizar sobre a sua vida, Marinalva. Você vai se colocar em pé. Mas eu não consigo. Você vai se colocar em pé. Porque tudo que nós temos, nós damos. Nós damos aquilo que nós temos e fluímos no Espírito. Então, tudo que eu tenho, eu dou para você agora, Marinalva. Em nome de Jesus, Marinalva, profetize sobre a sua perna. Fale com a sua perna que já não há mais dor, já não há mais nada na sua vida que te impeça de andar normalmente. Porque Deus, nosso Jesus, levou naquela cruz todas as dores, todos os pecados, tudo aquilo que nos tirava a paz, ele já levou naquela cruz. E não tem mais nada que te impeça de caminhar, de ter a saúde restaurada. Marinalva, você vai olhar para sua perna agora e vai falar: perna, me ouça. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Você não tem poder de ficar. Doença, dor, você não tem poder de habitar no meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus não pode habitar dois tipos de seres. Habita somente a luz. Então agora dor, cesse em nome de Jesus. Dor, cesse em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que está sendo proferido. Não é o seu nome, é através do nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há cura. Então profetize agora sobre a sua perna. Perna, volte ao seu estado normal. Perna, desinche agora. Pé, volte à sua normalidade. Em nome de Jesus, Marinalva, profetize sobre a sua vida. Deus está requerendo o seu posicionamento mediante aquilo que ele já te entregou, Marinalva. Eu não sei o que é, mas ele está requerendo o seu posicionamento mediante aquilo que ele já entregou nas suas mãos. Então, declare e profetize. Declare e profetize o nome de Jesus sobre a sua vida e você verá. Você verá que automaticamente, quando você se posicionar naquilo que Deus te levantou, tudo
o que tem acontecido na sua vida, não só essa perna, como dor na perna e no pé, você verá o seu cenário mudar. Você verá que algo extraordinário acontecerá. Você não entenderá o que está acontecendo, mas o Espírito Santo vai te relembrar. Lembra daquilo que foi profetizado naquela live? Lembra que ela pediu para você se posicionar? Era só isso que eu estava querendo da sua parte. O seu posicionamento mediante a essas situações. Foi ministrado aqui como você deve se posicionar mediante a presença de Deus. Então, faça isso. Faça isso e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida, minha irmã. Amém? Tem mais alguém? Eu acho que foram essas. Foi. Tira minha mãe, Terezinha Rezende. Ah, falta só mais uma. A Sheila de novo falou do pai do Parkinson e falou da mãe Pastora. de Rezende. Não descobriram a doença. Minha mãe, Nair, Terezinha de Resende, não descobriram a doença. Elas não descobriram que elas estão doentes ou não descobriram a doença do pai? Eu não entendi, Sheila. Só me explana Explica, aqui. coloca aqui, Resende Sheila. Você Isso. colocou minha mãe Naí Terezinha de Resende, não descobriram a doença. Eu não entendi bem o que é não, ela tá doente ou é não descobrir a doença do pai? Eu não entendi bem. Você pode só me explicar para que a gente possa orar em cima disso, para que sejamos mais específicas? Deixa ela mandar que eu te mando o print. Tá bom. Tem mais alguém? Eu acho que. Minha mãe tá doente, mas não sabe o que ela tem. É isso. Ah, É tá. a mãe. Tá. Não, então tá bom. É só para confirmar mesmo. Sheila, a sua mãe não tá doente, Sheila. Há um espírito maligno tentando colocar na vida dela incertezas, dúvidas, névoa, neblina, confundindo os pensamentos dela. E isso faz com que ela tenha a sensação de que ela está doente. Isso faz com que ela procure médicos para tentar entender o que está acontecendo com ela, quando na verdade ela não precisa desses médicos, ela precisa do médico dos médicos, Sheila. Ela precisa, na verdade, isso é psicossomático. Pelo que está acontecendo na vida dela, isso está mexendo com as emoções dela. E o inimigo está tentando fazer, induzi-la que ela precisa de medicamento, que ela precisa ser tratada, senão ela vai morrer, porque ela está com medo da morte. Mas eu preciso te dizer que na sua vida, através da sua vida, Sheila, através da sua vida, eles verão a glória de Deus se manifestar na vida deles. Sheila, eu preciso que você se posicione na frente da sua mãe. Eu não sei se você vai fazer isso hoje ou outro dia, mas você precisa se posicionar na frente da sua mãe e falar: mãe, eu preciso que você olhe para mim e ore comigo. E ore comigo e profetize sobre sua vida, para que toda essa incerteza, para que todo esse medo, para que toda essa ansiedade caia por terra em nome de Jesus. E eu já estou declarando saúde mental sobre a vida da sua mãe, porque isso é uma doença psicossomática que está tentando confundi-la de que ela está doente, de que ela está com uma doença que precisa de tratamento, de remédios, mas não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Seu inimigo tentando confundir a mente da sua mãe. E não aceite isso sobre a vida dela. Ela não tem doença. Não adianta ela procurar doença onde não há doença. Ela precisa simplesmente abrir a boca e pedir a renovação da mente todos os dias para o nosso Espírito Santo. E você, Sheila, você ministrará sobre a vida dela o capacete da salvação. O capacete da salvação é para que você proteja os pensamentos e os ouvidos dela, para que ela não ouça as vozes malignas, para que ela não tenha mais dúvida daquilo que ela é em Deus, de quem ela é em Deus. Você ministrará todos os dias à noite. Mesmo que a sua mãe esteja dormindo, você levantará e ministrará sobre a cabeça dela as armaduras espirituais de Deus e principalmente o capacete da salvação. Que é exatamente através do capacete da salvação que ela automaticamente blindará. Ela blindará a cabeça dela, a mente dela, os pensamentos dela, para que justamente somente ela ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E você verá que automaticamente tudo aquilo que ela estava sentindo, tudo aquilo que parecia doença, tudo aquilo que parecia sufocar ela, porque isso parecia, era como se tivesse algo sufocando ela, e ela tentando entender e procurando um médico para saber o que está acontecendo, não vai mais acontecer.
Não vai mais acontecer. Eu preciso que você faça isso, Sheila. Toque na cabeça dela e ministre o capacete da salvação na cabeça dela. E proteja ela dos pensamentos, das falas contrárias, das palavras contrárias que ela ouviu. E é como se ela tomasse posse das palavras negativas, é como se ela trouxesse para a vida dela que de fato ela está vivendo aquilo, mas ela não está vivendo. É só uma ilusão do inimigo tentando confundir e tentando enfraquecer a sua família, Sheila. Então faça isso todos os dias e apresente a vida dos seus pais em oração. Amém? É isso. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu creio que é Amém. isso. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada a Amém. todo mundo que esteve até agora aqui. Obrigada pela Amém. oração. Glória a Deus pela vida da pastora. Amém. E logo mais, quem Eu- virá é o pastor, o esposo dela, e vai ser poderoso também. Amém. E eu É um quero testemunhos, casal hein? fogo e benção do céu. Amém. Eu quero testemunhos das pessoas que nós ministramos hoje. Eu creio que Deus, escutem só, essa semana haverá testemunhos. Essa semana, Amém. pessoas que apresentaram doenças, pessoas que apresentaram a vida dos seus familiares, elas testemunharão daquilo que Deus fez, porque Ele já fez. Quando ele fala pela boca de um profeta, é porque ele já está anunciando que já está feito no céu. E a materialização acontece quando você coloca a sua fé em ação. Então já está feito. Já está feito, minha irmã, minhas irmãs. Tomem posse da sua vitória. Amém? Amém. A Valdinete colocou, Deus continue abençoando a vida de vocês. A Amém. Marinalva Glória a Deus. falou obrigado. A Rezende também, Rezende Sheila falou obrigada. Obrigada a vocês, obrigada à pastora pelo convite e por se deixar aceitar sob pressão, livre e espontânea pressão. Imagina. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Encerramos mais uma live poderosa. Que Deus Amém. abençoe. E quando vocês tiverem o testemunho, tragam aqui que eu vou passar para ela, tá bom? Sim, eu quero. Eu creio que Deus vai se manifestar. E Eu eu vou creio. passar e a gente vai glorificar a Jesus. Amém. Amém? Um beijo Amém. no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada a todos. E até a próxima live, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.